E a gente fala agora de saúde, porque os cânceres que atingem o pulmão, a traqueia e os brônquios são o segundo tipo de doença mais comum em homens. E isso está relacionado, gente, ao tabagismo. A gente vai falar agora com Douglas Lopes sobre o assunto ao vivo. Douglas, apesar desses números estarem sempre aumentando, né? As campanhas, elas seguem acontecendo. É necessário que as pessoas tenham consciência disso, façam realmente os exames de prevenção. Conta pra gente como estão os números, qual a estatística para esse ano, a previsão. Olha, Sofia, os números impressionam, são números altos, é um câncer altamente letal. A gente fala do câncer de pulmão, né? Muito ligado ao hábito do cigarro, ao tabagismo. Para você ter uma ideia, só no Brasil, só agora em 2020, o Instituto Nacional do Câncer deve registrar 30 mil novos casos. A gente conversa agora com médico, oncologista, especialista, doutor Divaldo Alencar. Doutor, bom dia. É um câncer de uma letalidade absurda. Passa dos 90%, é isso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas. Exatamente. Ou seja, a gente está falando de um câncer, como você disse, 30 mil casos em 2020. Em 2018, nós tivemos quase 28 mil mortes. Então, se aproxima muito entre diagnosticados e pacientes que vão perder a vida por conta disso. A letalidade passa dos 90%? Sim, exatamente. Ou seja, mesmo quando você descobre o câncer de pulmão em idades precoces, essa situação ainda acarreta um risco de morte muito grande. Doutor, é uma doença mais masculina, mais feminina? Há uma equiparação? É uma doença relacionada com hábitos de vida, principalmente o tabagismo. Então, a gente sabe que no passado os homens fumavam mais do que as mulheres, e isso vem se aproximando, e a incidência também. Mas ainda hoje acomete mais homens do que mulheres. Em que proporção? Provavelmente uns 65% dos casos são homens e o restante mulheres. E quando procurar um especialista, que sintomas acendem lá a luzinha amarela para dizer, opa, eu preciso me cuidar? Ok. Sintomas como mudança do padrão de tosse, pessoas que fumam normalmente já têm tosse, mas quando há uma mudança desse padrão, aumento de secreção, sangue no catarro, falta de ar, tudo isso pode chamar a atenção, mas é importante lembrar que os sintomas são tardios. Então é muito mais importante deixar de fumar, evitar a causa que leva você a ter um câncer do pulmão do que ir rapidamente quando aparecem os sintomas. Parando de fumar, sua vida melhora e que probabilidade você tem de viver mais e não ter um problema ligado ao câncer de pulmão? Perfeito. Melhora rapidamente, paladar, fôlego, muitos outros complicadores que o cigarro traz à pessoa vão melhorando em muitos rápidos e o risco de câncer de pulmão também vai reduzindo ao longo dos anos. Alguns se questionam, né? Eu já fumei muito tempo, será que eu vou conseguir voltar a ter um risco normal? Pense que você vai ter um risco menor. Você vai ter um risco mais aceitável. Só esse fator já é importante. Mesmo pessoas que têm câncer de pulmão e ainda podem estar num tempo de vida, infelizmente, pequeno, ao deixar de fumar, eles vivem mais do que as pessoas que não fumam. Então, vale sempre a pena. Tem gente que fala, eu conheço alguém que nunca fumou na vida, mas foi diagnosticado com câncer de pulmão. O que é que acontece? Que fatores são esses que determinam que uma pessoa vai ter câncer de pulmão, que outra não vai ter, que outro que fuma há 20 anos ainda não foi diagnosticado? Perfeito. Isso às vezes serve até... O fumante, ele tem muito... Pela dificuldade de encarar o vício, ele tem muitas conversas e formas de expor essa situação. Mas 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo cigarro. A exceção é não ser causada pelo cigarro. Tem pessoas que têm exposições ambientais, exposição a metais pesados, a outros tipos de substâncias químicas que aumentam isso. Carga genética também? Também. É um componente menor. É isso que é importante a gente pensar. Então, a gente não pode perder o foco no cigarro. Sim, eu conheço alguém que teve câncer de pulmão jovem, eu conheço gente que teve câncer de pulmão sem ter fumado, mas a maioria, a imensa maioria, 90% dos casos, são relacionados ao cigarro. Vale a pena parar. Doutor, tem gente que passou a vida inteira fumando e fala, eu já fumei tanto, não adianta parar. Isso é conversa. Para que a tua qualidade de vida melhora e você tenha uma sobrevida. Exatamente. Ou seja, o enfrentamento do vício é tão difícil que a gente fala essas situações, mas sempre melhora qualidade de vida e risco de morte. Então, o cigarro consegue aumentar o risco de morte não só, claro, por câncer de pulmão, mas por vários outros tipos de doença, infarto, derrame. Então, parando de fumar, a gente reduz 7 entre 10 das principais causas de morte. Doutor, e infelizmente, uma vez diagnosticado com câncer de pulmão, o que fazer? Qual o tratamento? Quanto tempo demora? Qual a chance de cura?
a probabilidade de continuar a vida? Então, por isso que a gente fala tanto em não ter câncer de pulmão, tanto em parar de fumar, porque mesmo diagnosticando precocemente o câncer de pulmão, você ainda tem um risco de quase 50% de falecer em 5 anos. É um risco muito alto. Mas existe tratamento, existe cura e você consegue sim se livrar desse problema. Mas mais importante do que tratar quimioterapia, cirurgia, radioterapia, é importante que você faça a prevenção. Não fume e pare de fumar se você está fumando. O senhor fala tanto dessa história de parar de fumar, melhorar hábitos. E tem, assim, inúmeras possibilidades, não é fácil, é um vício complicado. Muita gente fala que não é vício, é um hábito, mas é um vício terrível e que, infelizmente, é letal, mata, leva à morte. Entender como você depende do cigarro, né? A gente acorda, quem fuma, a gente não, eu não fumo, mas quem fuma acorda, já quer a carteira, já deixa ela do lado, parece uma coisa vital para essa dependência tão grande disso. Qualquer problema, o cigarro parece ser o colega ali para aquela situação, mas não, na verdade ele está piorando a sua vida, ele está aumentando o seu risco. Então o foco é parar de fumar, tratar, cuidar, pensar, marcar uma data para parar de fumar, isso é muito importante, saber que é difícil, mas que a procura de ajuda aumenta em 10 vezes a chance de que aquela tentativa tenha resultado, que você fique longe do cigarro. Então procura ajuda. Eu já tentei sem ajuda e falhei. Ótimo, procura uma ajuda e você vai ter uma chance maior de ficar sem isso. Doutor, o senhor traz números assim que deixa a gente impressionado. O senhor falou que em 5 anos, né, aliás, de cada 5 pessoas, né, uma não está viva após ter um diagnóstico de câncer de pulmão. Apenas isso? Mesmo em estágios precoces, a chance de recidiva e de comprometimento da vida daquela pessoa é muito alta. O tratamento é o quê? Quimioterápico? Cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A gente teve uma melhora muito grande dos tipos de tratamento, os testes de biologia molecular. Então, isso está tudo disponível, cenário nacional, cenário local. Ou seja, a gente tem como tratar de forma moderna e mais confortável o câncer de pulmão. Mas, mais do que isso, eu não quero que ninguém tenha. Então, tirar esse hábito, esse vício, você falou mais certo do que eu, é um vício, não é um hábito, é um vício, você depende, você sente a falta, você tem abstinência com poucos minutos, né? Você fuma um cigarro e logo depois você quer outro, isso é abstinência, isso é uma substância química que o seu cérebro está lhe pedindo para consumir. Então, realmente, não fume o primeiro, nem fume hoje, pare o quanto antes e procure ajuda para isso. Doutor, estamos em 2020, né? Muita tecnologia, a tecnologia a favor da medicina é muito alta, mas mesmo assim é um câncer muito complicado de ser tratado. Perfeito. Depois que a gente ouve o senhor falando tudo isso. Perfeito, gera muito sofrimento, né? Ou seja, passar por uma grande cirurgia ou mesmo outros tratamentos, quimioterapias, não são fáceis, é uma situação complicada, ou seja, adoece não só a pessoa, adoece a família, né? É um comprometimento muito grande naquela pessoa, então evitar isso é fundamental. Temos várias formas de tratar, temos muitos números de sucesso, de melhora, a mortalidade vem caindo, o número de fumantes também, mas a gente quer que isso aumente ainda mais a redução do cigarro e o aumento da vida dessas pessoas. Alô, doutor, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima, que a gente vai falar que os números estão caindo mesmo, que as pessoas estão deixando de fumar, que as pessoas estão procurando sendo menos diagnosticadas com câncer de pulmão, que é uma doença muito grave e muito séria. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. É isso, Sofia Amorim. Segue o bom dia. Se está fumando, se quer deixar de fumar, deixe, porque é uma doença, como o doutor Edivaldo falou, de uma letalidade absurda, mata, repetindo, só no Brasil em 2020, 30 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de pulmão. É uma doença que mata, viu? Segue o bom dia, a gente volta já. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações. Realmente, o alerta é super importante, gente. E dessas 30 mil pessoas, mais de 17 mil serão homens. Infelizmente, é um dado muito preocupante. E aproveitando, né, que a gente está no mês de Novembro Azul, mês de conscientização sobre as doenças que mais atingem os homens, fica o alerta, fica as dicas aí do Dr. Edivaldo e fica todas as informações que o Douglas trouxe aqui para a gente, né, Amorim? Pois é, Douglas, eu vou dizer aqui uma frase que costumeiramente a gente usa, né, principalmente aqui no Nordeste: desse mal eu não morrerei, com fé em Deus, causado pelo cigarro, não. Não sou fumante, não somos fumantes aqui, não é? Pois é, e aí a gente deixa a dica com todo respeito a quem fuma, claro, cada um sabe o que faz na sua vida, mas, gente, pensa na saúde, pensa na família, pensa no bem-estar de todos, não é? Um abraço, Douglas, para você.